Olá a todos, tudo bom? Podendo fazer um vídeo, por que não fazê-lo, né? Podendo fazer mais um vídeo. Hoje eu quero agradecer a algumas pessoas que ajudam, né, no meu canal, porque eu queria fazer um vídeo falando sobre a bebida e a questão do vinho. E as pessoas do nada ajudam a gente, né? Elas são fofas, são pessoas que ajudam muito a gente, né? São pessoas fofíssimas, pessoas do mais alto nível e que nos ajudam muito naquelas questões que a gente fala sobre, ou melhor, sobre algumas coisas que a gente deseja tratar, né? Então, eu quero agradecer muito às pessoas que acabam me ajudando, né? São fofinhas, são abençoadas, né? Quero falar sobre o assunto e isso é de Deus, né? Quando a gente encontra pessoas queridas, né? Eles são os queridos que facilitam a nossa vida, né? Então já quero agradecer. E por que eu estou dizendo isso? Já vou começar a compartilhar com vocês algumas questões que nós vamos tratar disto hoje, tá? O tema do vídeo, como sempre, eu estou agradecendo essas pessoas que são extremamente fofas, né, que tem me ajudado muito naquilo que eu preciso trazer a vocês. Eles me fornecem material que acaba que eu não preciso correr atrás, porque há muitas informações, e fazer pesquisa, juntar os textos e tudo mais. E as pessoas nos ajudam, então isso me alegra muito, tá? O tema de hoje tem a ver com a bebida também, mas o tema de hoje é a elucubração, no sentido pejorativo da palavra, né? A elucubração bíblica, como o método Pardês condena as almas, tá? Isso tem a ver com o vinho. Nós vamos observar aqui, tá? Como sempre, eu vou elencar essas questões e já de antemão já quero deixar apresentar para vocês, porque são, como falei, já que estou agradecendo aqui porque as pessoas facilitam a nossa vida, né? E a gente deve reconhecer quando as pessoas nos ajudam, tá? São os queridos, são fofos. Eu estou aqui agradecendo essas pessoas. De forma que a questão aqui, isso foi depois do vídeo que eu postei ontem, tá? Então vamos lá. Por que a elucubração? Primeiro eu vou explicar para vocês, eu até adiantei, mas deixa eu primeiro explicar para vocês algumas características básicas, tá? Primeiro, elucubração, tá? Substantivo feminino, ato ou efeito de elucubrar, trabalho intelectual ou trabalho manual em horas que se desviam a dedicar ao repouso, né? Ao repouso. Se desvia do repouso para dedicar horas ao trabalho intelectual. Só que essa aqui, em tese, é a parte boa. Só que eu estou falando a elucubração no sentido pejorativo da palavra, vocês vão perceber como isso casa, tá? Estudo aturado, meditação, reflexão baseada em dados hipotéticos ou imaginários. É isso aqui que eu quero que vocês peguem. Por que eu falei na forma pejorativa? Porque tem a ver com isso aqui, tá? Reflexão baseada em dados hipotéticos ou imaginários. Essa é a questão da elucubração aqui. E por que isso? Tem a ver com isso aqui, ó. Como sempre, se o computador me permitir, porque do nada ele começa a travar e não está exigindo tanto assim da memória, mesmo assim ele trava. Mas vamos lá. Destravou, a gente segue em frente, né? Vou pedir perdão a vocês, como sempre. O computador fraquinho, ruimzinho. Tão ruimzinho quanto eu. Uma bagaceirazinha, né? Mas vamos seguir aqui. Chamamos de texto imediato tudo aquilo que estava próximo ao texto estudado, né? Parágrafo e capítulos. Chamamos de texto remoto tudo aquilo que está distante, mas ao mesmo tempo abrange o texto estudado. Seção, divisões, maiores, obras e livros. Tá. E que isso nos interessa aqui? O que isso serve para nós, né? Eu vou explicar para vocês de uma forma mais direta aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? É isso aqui, ó. Para que fique mais claro para a gente, tá? Coloquei no Word separado, que esse aqui, ó, tá? Elucubração bíblica e como o método Pardês condena as almas. É o título que está aqui, mas o outro que eu vou trazer tem outro título, tá no outro. Abri um outro documento no Word. Vamos lá. Contexto imediato e remoto, certo? Chamamos de contexto imediato tudo aquilo que está próximo ao texto estudado, parágrafo ou capítulo, certo? O versículo e por aí vai. Explicando de uma forma mais a contento, né, mais direta, chamamos o texto remoto quando a sua explicação está em outro livro, ou anterior ou posterior, ou até mesmo nos dois.
Exemplo, Gênesis, tá? A serpente que enganou a Eva está lá em Apocalipse, a antiga serpente. Sabemos que ali estava Satanás por conta de Apocalipse, ou seja, o que diz em Apocalipse? A antiga serpente. Tá? Isso é uma referência remota, só que direta ao texto, ou seja, eu uso um texto de um outro livro, quando ele é citado, para referir a um livro anterior ou a um livro posterior. Certo? Eu pego o Gênesis, ali está falando da serpente, óbvio que eu já expliquei sobre isso, tem a questão do ser vivente, tá? E Satanás ali, a possessão bíblica, eu explico dentro da Bíblia, tá? Tem vídeo sobre isso no canal. Todavia, também sabemos que Satanás estava ali, porque foi ele que usou aquele ser vivente ali. E tem vídeo no canal explicando muito a fundo isso aí, tá? Não vou entrar na questão agora. Mas como sabemos que é Satanás ali no Éden? Porque em Apocalipse vai citar, né, a antiga serpente. É assim que se usa a questão remota, do texto remoto. Certo? Eu espero que tenha conseguido explicar para vocês de forma clara. Vamos lá. Deixe-me ver aqui. Tá. Agora eu vou voltar das fotos, né? Vamos lá. Aqui é o outro documento que eu vou tratar com vocês logo mais. Tá, aqui. A pomba, como já vimos, é um símbolo para Ruach HaKodesh, Espírito Santo, trazendo característica de sua personalidade. Isso é uma mentira, eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu vou começar a elencar as questões aqui, fazer uma costura aqui, né? Para a gente poder chegar na verdade que se expressa. Porque no Antigo Testamento, e eu vou mostrar para vocês, nunca se apresentou o Espírito Santo como pomba. Só aparece no Novo Testamento que ele se apresenta em forma de pomba. Isso não especifica que o Espírito Santo seja uma pomba, ou seja, o Espírito Santo agora é uma pomba. Nós vamos tratar tudo isso aqui, tá? Isso se trata da elucubração, tá? Vamos voltar lá para a gente lembrar o que é elucubração? Vamos lá. Forma pejorativa, tá? Reflexão baseada em dados hipotéticos ou imaginários. Porque se levanta muitas hipóteses, não é isso? Baseado no imaginário. Pomba em hebraico é Ioná, e óbvio que o único momento em que o Espírito Santo se apresenta como pomba é no Novo Testamento em grego. Então a coisa não tem nada a ver com a outra. E vou explicar isso aqui também. Essa palavra é a mesma raiz de Iaim, que significa vinho. Na verdade não é exatamente isso. Também vou explicar sobre isso, tá? Nós vamos entrar nessas questões aqui. Iaim, o que significa? Como Neemias 5:18 aparece indicar que este termo em hebraico refere-se a vinho de todos os tipos, alcoólicos ou não alcoólicos. Antes de tudo isso, a gente vai tratar dessas questões aqui para a gente poder começar a costurá-lo. Pomba. Depois eu vou explicar mais a fundo disso aqui, tá? Eu vou trazer os textos em específico. Aqui, o versículo sobre pomba, né? Gênesis, tá? Mas a pomba não encontrou lugar, é uma pomba física, é um animal mesmo, que entrou na arca com Noé e foi usado para poder se achar a terra seca. Noé parou novamente em Gênesis, tá? Aqui, ó, Gênesis e voltou a lançar a pomba, esperou ainda, tá? Aqui, ó, 2 Reis, o cerco durou tanto e causou tamanha fome que a cabeça do jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Então disse, quem dera tivesse asas como pomba, ou seja, nada a ver com o Espírito Santo. Aí vai fazer várias citações aqui, tá? Salmos, Cânticos, eu já fiz essas relações aqui também. Tudo tem a ver com o animal, nenhum momento cita como Espírito Santo. Eu desafio a pessoa a mostrar o Espírito Santo como pomba no Velho Testamento, tá? Depois eu vou chegar a isso, Oséias, Mateus, tudo isso aqui. Aí vem aqui, ó, chegando em Mateus, Jesus foi batizado e saiu da água. Naquele momento o céu abriu e o Espírito Santo desceu, de Deus descendo como pomba, ou seja, como uma aparência de pomba, certo? Sobre ele. E aí vem Mateus, Marcos, João, certo? Lucas. Cânticos aqui ele colocou a mais, porque era para estar na sequência. Pode perceber que não está na sequência, mas é exatamente isso aqui. Vamos lá. Vamos voltar à questão aqui. Já apresentei, então vou voltar às questões lá.
Tá. E aí, assim, como Neemias 5,18 parece indicar elucubração. Este termo, né, e também interpolação, é quando você coloca algo que é estranho ao texto, tá? Deve ter colocado também para mostrar para vocês, mas é exatamente isso, só vocês pesquisarem sobre a palavra. Vinho de todo tipo alcoólico. Parece indicar um termo hebraico, refere-se a vinho de todo tipo, alcoólico e não alcoólico. Aqui eu peguei o texto inteiro, deixa eu ver se eu coloquei o texto inteiro aqui, para ficar mais fácil para a gente ler, de Neemias 5,18. Aqui, ó. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa eram preparadas aves de 10 né, dias, muito vinho, yaim, e todas as espécies, essa é a palavra que não aparece, tá? Esse aqui já é uma interpolação de qualquer, né? Nem por isso exigi o pão devido ao governador, portanto, servidão deste povo era grande, a servidão deste povo era grande, né? Vamos lá. No tempos do Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, havia vinho de toda espécie, vinhos novos, velhos, simples e mistos. Alguns, até então, aqui está lidando com a verdade, pode ver que não tem nenhuma interpolação, nenhum texto à parte, né? Não tem nenhum parênteses aqui. Simples e misto, alguns diretos de uva, outros fervidos e concentrados, alguns doces espessos como o mel, alguns misturados como água e outros misturados com substâncias entorpecentes. Então desse vinho alguns eram fermentados e outros não, certo? Aí vamos aqui a questão deixa eu ver se eu peguei o texto inteiro. Tá. Segundo a enciclopédia hebraica, edição, tá. Aí já quer mostrar sapiência, né? Sabedoria. Perdão, deixa eu me ajeitar aqui. Sapiência, sabedoria. E, na verdade, não é exatamente isso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que está especificado no próprio texto e na tradução. Tá? Aqui, ó, você pode jogar aqui, ó, vai aparecer, ó, uma forma bem simples. Davi aos angustiados, né? Aqui da biblia.com.br, não precisa nem ser de nenhuma enciclopédia e por aí vai. Provérbios 31:6 e 7 ensina que as pessoas amarguradas podem beber vinho para esquecer suas angústias. Oséias Moura, né? Apresenta a pessoa que fez a obra aqui, é importante ressaltar isso aqui. O capítulo 31 de Provérbios apresenta o consumo de vinho como algo negativo. Essa bebida entorpece a mente das autoridades, fazendo-se que esquecer da lei e pervertem o direito, né? Provérbios 31, 4 ao 5. É que assim, gente, quando eu uso óculos, eu fico com a mente confusa, mas me ajuda na visão. Quando eu tiro óculos, me ajuda na concentração, porém a visão fica prejudicada. Então eu prefiro ficar com a visão prejudicada do que com a mente confusa, tá? Porque eu não uso óculos quando eu estou fazendo o vídeo, tá? E aí fica a questão da leitura um pouco prejudicada. E aquilo que te prejudica a mente das autoridades deve também prejudicar a mente das demais pessoas. No entanto, com exceção, é dito que se dá bebida forte aos que perecem e vinham amargurados, de espírito, Provérbios 3:6. Este verso bíblico tem sido empregado para justificar a ingestão de bebida alcoólica, por prazer ou como um antídoto contra estresse no dia a dia e mágoas, que, vez ou outra, se abatem sobre todos. Estaria ele justificando a ingestão de bebida alcoólica, como beber socialmente ou para esquecer? Outros pensam que esse versículo bíblico permite o uso de bebidas embriagantes apenas para doentes que em fase terminal. Depois eu vou falar sobre a questão do vinho, tá? E das suas questões benéficas. Como antídoto contra a dor de angústias advindas de uma situação extrema, afinal, os textos bíblicos, esse era o costume, visto que em Israel não se usava as modernas drogas, né? Morfina, por exemplo, contra a dor. Para vinho, a palavra vinho em Provérbios é yaim, está lá no texto. Como falei, usa-se verdades e interpolações, né? E é empregada tanto no sentido de algo bom, recomendável, foi o que ele está usando lá, conferir em Salmos 104, 14 ao 15, quanto no sentido mal, Provérbios 23, 31, 31, 4. Somente o contexto do versículo bíblico pode levar à luz se vinho seria alusão ao suco de uva não fermentado ou ao suco de uva fermentado em bebida embriagante. O significado de vinho nessa passagem ele vai explicar isso aqui, tá?
vai usar lá a sua sapiência. Pode ser explicado pela palavra shekar, presente no texto verso traduzido como bebida forte, bebida fermentada, sempre apresenta um sentido negativo de todas as vezes que aparece no Antigo Testamento. Vê-se que vinho, yain, está em paralelo sinônimo com a bebida forte, shekar, ou shehar, né? Não, é rehar, é isso mesmo, rehar. E deve ser vinho embriagante. Nota o paralelismo daí a bebida forte, né, ao que parece vinho e aí aos amargurados de espírito. Deve-se notar que ainda a expressão e que aparece esses paralelos sinônimos com os amargurados de espírito é lançado uma luz sobre outra. Ou seja, os amargurados de espírito são os mesmos que perecem. Essa expressão aponta para alguém que está morrendo em fase terminal, ao qual devia ser dadas bebidas embriagantes para o alívio da dor e da angústia. Esse verso não está absolutamente permitindo bebidas embriagantes às pessoas sadias, que não estejam passando por situações extremas nem correndo risco de morte iminente, tá? Com respeito às bebidas alcoólicas, sejam elas feitas de suco de uva fermentado ou algum cereal, como cevada, o melhor que alguém deveria fazer é abster-se totalmente. A verdade é que nunca se sabe até onde irá alguém ingerir o primeiro gole, né? Na dúvida, não prove. Siga o conselho paulino: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos dos espíritos. E a embriaguez começa com a primeira dose. Estudo magnífico, tá? Aí vamos usar a questão do transformar água em vinho que Jesus falou. Não é isso? Eu peguei um texto aqui de uma tradução que eu gosto muito, que assim evita que eu tenha que ficar trazendo a tradução, fazendo os paralelos hebraico português, hebraico ou grego português, né? Vamos lá. É dessa aqui da Bible Gateway, né? Que eu gosto muito das traduções também. Passados-se 2 dias, a mãe de Jesus foi convidada para um casamento na aldeia de Caná, na Galileia. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Acerca da altura da festa, o vinho acabou e sua mãe, acabou-se e a mãe de Jesus preocupou para resolver o problema. Em um momento do texto eu desafio mostrar onde diz que Jesus estava bebendo nesta festa, tá? Ou bebeu antes ou depois. Já começa por aí. Por que eu digo isso? Nós vamos entrar numa outra questão bem específica aqui. As tuas preocupações, e essa foi a resposta de Jesus, já indica algo muito sério aqui, tá? Resposta de Jesus para Maria. As tuas preocupações não são as minhas. Ela se preocupou o quê? Com o fim do vinho. As tuas preocupações não são as minhas, respondeu-lhe. Aliás, ainda não chegou a minha hora. Né? Aí a mãe de Jesus recomendou que os criados fizessem tudo quanto ele dissesse, né? Ali insistindo na situação. Aí vamos ao específico disto aqui. Que é isto aqui. Pomba suposta raiz de vinho, né? Suposta, depois eu vou explicar porque a pomba é uma suposta raiz de vinho, né? Do texto que ele está lá explicando, depois a gente vai voltar lá. Primeiro eu estou elencando aqui as questões, tá? Vamos lá. Quando o mestre de cerimônia provou da água transformada em vinho, a palavra vinho aqui é referente a isso aqui, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo. João 2,9. Vinho em grego é oinos, que significa vinho, metáfora para vinho abrasador da ilha de Deus. Aqui está a questão do porquê o texto não consta Jesus tomando esse vinho nem antes, nem durante e nem depois. Certo? Ele atendeu a um pedido, mas a questão do vinho aqui não é algo bom. A qual muitos usam desse texto aqui para dizer que é permitido as pessoas estar bebendo e se embriagando. Não estou aqui arrotando regras nem normas. Só estou explicando por quê. Cada um faça o que quiser, né? Todo mundo é livre. Só estou explicando como e porquê, tá? Vamos seguir aqui em frente para que a gente possa chegar ao entendimento. Perdoe os vizinhos, tá, gente? É sempre assim. Vamos lá. Aí vem a enciclopédia judaica e não precisa nada disso. Você pode perceber que no próprio texto da questão está lá. E vou explicar mais sobre isso aqui, tá? Edição judaica, que o vinho fresco ainda. Vou explicar que isso aqui também é um pouco interessante. Usado para designar suco de uva. Vamos lá. Segundo a enciclopédia judaica, de edição 1971, o termo yain era usado para designar o suco de uva em diferentes etapas, inclusive o vinho
espremido antes da fermentação. A edição Enciclopédia Judaica para o vinho fresco antes da fermentação era chamado de Ain Migá. Vinho de tonel, Sá. Quando acompanha o termo Shaká, que foi o que eu acabei de explicar, no mesmo versículo ambos sempre se referem a um vinho totalmente fermentado. Vamos seguir aqui. Como aparece fermentado, como aparece em 1 Samuel, Isaías e por aí vai. Tá? Vamos lá. Ouvindo a escritura saiu para se alegrar. Gênesis, Deuteronômio, ele vai dar as boas, mas eu expliquei sobre isso aí no texto lá da internet que eu mostrei para vocês, tá? Usado também para a cura, segundo Timóteo. Aí nós vamos entrar agora na questão da cura, tá? O vinho, como foi explicado, não tinha medicina na época, parará pururu. E o que importava, na verdade, era a substância que vinha no... Aqui, ó. Resveratrol, tá? Benefício do vinho para o coração. Isso porque o resveratrol, além de controlar a pressão arterial, amenizar a inflamação nas veias, do mesmo modo que a substância presente no vinho impede a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos e artérias. Era por isso que era indicado, tá? Para cura. Todavia, o que importa aqui é como ele é obtido, que está na pele da fruta e na sua semente. Se você esmagar a pele e a semente, você já obtém o resveratrol sem a necessidade de tomar vinho, tá? Aqui está falando das doenças vasculares, né? O vinho faz bem ao coração, câncer e tudo mais, os benefícios. Eu quero achar aqui, ó. Vamos lá. Perdoe-me, gente. Novamente, travou. Pronto, destravou. É sempre assim, né? Eu começo a gravar, fazer alguma coisa que importa. Ele começa a travar, já tá velho, não tá mais suportando fazer coisa alguma, tá? Vamos lá. De onde se obtém o resveratrol, que é que nos interessa aqui? Presente na semente da uva e na película de uvas, vinho tinto. Mas todavia, aqui ó, você consegue retirar o resveratrol da semente da uva e da pele dela. Tá? Ao mastigar ou triturar, você já pensa, seja desnecessário tomar propriamente o vinho. Tá? Redução da lipoproteínas de alta densidade, conhecida como brará, aumenta o colesterol de baixa densidade, ou seja, é bom até para o colesterol. Só que você consegue isso aqui, ó, esse resveratrol permitir, que já está me irritando isso aqui. Você consegue o resveratrol aqui, ó. Substância dele, resveratrol em drops, tá? Então vocês podem conseguir isso aqui, ó, resveratrol. Você pode conseguir até mesmo em gotas, em dragas e por aí vai. Certo? Voltando lá. Era isso que eu queria explicar. Usado também para curar de Timóteo, ela lembra a embriaguez, mas também pode levar a embriaguez e devassidão. Provérbios para estava entre bons e algo ruim. Isso é preciso equilíbrio, fazer o uso com boa inteligência. Não é a indicação, na verdade, não é esta, né? Eclesiastes, parará, vai, pois come com alegria. Certamente aqui é o vinho não alcoólico, tá? Não fermentado. Aqui, ó. Vai, come com alegria, júbilo, satisfação o teu pão e bebe. Festeja com o coração, a mente. Aqui já é inferência, tá? Em parágrafo aqui, entre aspas, é a colocação dele. Contente, bom, agradável. Isso aqui já é dele, depois tá, eu vou ignorar isso aqui porque já está cheio de coisas, de informações deles. Então vemos que beber com coração contente ou boa inteligência envolve beber o vinho de maneira regulada, com equilíbrio, não em excesso. Mostrando o uso correto do vinho resulta na alegria e sadia. Não é bem exatamente isso como eu acabei de explicar para vocês, né? Interpolações. Vinho novo. Aí onde entra aquela questão que eu falei para vocês, que eles se aliam, faz como do Barbudinho lá do Assonso, né? Esses canais, e tá no vídeo anterior, tudo tem uma ligação com outra, que ele já quer quebrar a questão do Paulo, tá? Observem aqui. Vinho novo, recém-exprimido, sem fermentação, aprovado para filhos de Deus, o qual simboliza o sangue do Messias, puro e sem fermento. Assim era bebido na comemoração de Pessah. Uma grande mentira. Porque observem que existe uma diferença. Deixa eu ler aqui, depois eu vou mostrar a diferença para vocês. O que o cristianismo chama de Santa Ceia. Aqui, ó, aí já quer quebrar Paulo, já quer quebrar Jesus e a Santa Ceia e a sua instituição. Observem aqui.
o Messias diz, beberá com os seus discípulos no reino. Isso é uma grande mentira. Vamos ao texto, porque você só citar um versículo aqui não é verdade. Eu já expliquei sobre isso aqui, mas vale a pena a gente ver de novo. Deixa eu ver se é esse aqui agora. Não. Tá. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Eles já estavam comendo a refeição do Pessá. Abençoando-o, partiu o pão e deu aos discípulos. E disse, tomai e comei isto. Isto é o meu corpo. Ou seja, o novo partiu da benção dele. Foi quando ele pegou e abençoou aquilo que estava sendo servido. Este é o novo. Tá? E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, naquele momento ele está instituindo o Novo Testamento em seu sangue, certo? Esse foi o símbolo do Novo Testamento, o cálice. Em seu sangue, que era o suco da vide, que é derramado por muitos de vós em remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saído para a Monte das Oliveiras, então Jesus disse, todo vós, esta noite vos escandalizeis de mim, certo? Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu vou linkar o de cima aqui, tá? Mas depois de eu ressuscitar, estarei diante de vós para a Galileia. Depois de eu ressuscitar, o que tem a ver a ligação aqui, ó? Aqui, ó, beber de novo com o reino do meu Pai. Porque a partir daí ele institui a nova Santa Ceia, que é novamente instituída pelos apóstolos, ao qual o mais cita ele e que tem a maior relevância é Paulo. Certo? Senão, tudo que foi escrito do Novo Testamento daqui em diante, você pode desconsiderar. Que é o que eles tentam induzir a gente a fazer. A questão toda é aqui, ó. Neste momento aqui é marcado o fim da velha aliança, o cumprimento da velha aliança e o início da nova aliança. Tá? Quando ele beber novo comigo no reino do céu, porque a partir dali ele vai ao reino do céu. Certo? E ali ele é ressuscitado. Após isso, entra a instituição da nova aliança, tendo o cálice ou vinho, né? A Santa Ceia como o marcador da nova aliança. Certo? Mas tem vídeo aqui explicando sobre isso. Fala, aquele que não beber não tem vida em si mesmo e por aí vai. Segue-se aqui. Tá? Eu não quis perder muito tempo com isto, porque era só para mostrar as falácias e as mentiras como são pregoadas e a intenção de destruir o Novo Testamento. Tá? E vamos lá. E passou o processo da fermentação. Vamos lá. Vinho velho fermentado já passou pelo processo de fermentação. Isso aqui também não está na Bíblia. Reprovado para os filhos de Deus. Êxodo, tarará. Fermentação é um processo químico com ausência de oxigênio. Isso aí não nos interessa. Vamos seguir aqui em frente, se o computador nos permitir. Vamos lá. Fermentação é um processo químico, aí, né? Fungos, bactérias, transformação. A fermentação simboliza a corrupção e o pecado. O vinho não é fermentado, é o único fruto da vide. Tá? Que eu expliquei para vocês, o fruto da vide em si realmente é só o suco da uva. Não tem nada a ver com fermentação nem com vinho que entorpece, né? Verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcares, ajeita um pouco de verdade também, e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira, certo? Então, aí onde entra a questão de tomar o fruto da vide. Não é vinho fermentado, não é vinho alcoólico. Isso aqui é plena verdade. Então, se mescla a verdade com mentiras para poder obter um resultado final. Qual é o resultado final? É isto aqui. O vinho velho representa a Lilith, a mãe das abominações, cheia de fermento, pecado, corrupção, já a colocação dele, que dá a beber aos seus filhos e se prostitui ao reis da terra. Aqui é uma grande mentira, tá? Que vinho velho e Lilith não tem nada a ver um com o outro. O único momento dentro da Bíblia em que aparece a palavra Lilith é no texto de Isaías 34:14. Logo, essa afirmativa satânica aqui não tem base bíblica, tá? Até porque a mãe das abominações é a grande Babilônia. Não tem nada a ver com Lilith. Embora saibamos que Lilith representa
Na verdade, Lilith seria a Semiramis. Todavia, que tem a ver com a questão da Grande Babilônia, que não é citada no texto em nenhum momento, nem Lilith e nem Semiramis, e sim Grande Babilônia, ou seja, aquela cidade do pecado, a cidade mundana. E tem explicação sobre isso aqui também no canal, certo? Vamos seguir lá. Deixa-me ver aqui, gente, se eu tenho alguma explicação a respeito disso aqui. Apocalipse, veio os 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. Aí o anjo também estava levando Lilith dentro da taça. Olha os absurdos, tá? Mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas, ou seja, a cidade, né? Já expliquei sobre isso aqui. Muitas águas significa pessoas, e aqui é um reino, uma cidade que qual tem um reino ali, que está reinando sobre multidões de pessoas. Quem que se prostitui, o rei da terra, com o vinho da sua devassidão, e foi. Aí são interpolações. Embebedaram o que os habitam a terra, né? Os que habitam a terra. Transportou o meio do anjo em espírito e veio ao deserto, e viu a mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo nas mãos cálice de ouro transbordante de abominações e de imundícias da sua prostituição. Como falei, interpolações. Você pode perceber que não há ligação de uma coisa com outra. Nem se cita vinho aqui. A mãe das abominações é a grande prostituta, é Babilônia, e por aí segue, né? Vamos lá. Vamos ver onde isso vai chegar, né? Então vi a mulher embriagada do sangue dos santos. Eu já não entra vinho, né? Porque é uma questão do sangue de Cristo e do sangue. Olha como aqui tem uma questão completamente diferente, né? A Santa Ceia reflete o sangue de Cristo. A prostituição refere o sangue dos inocentes, tá? Com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17:18, a mulher que viste é a grande cidade. Como eu falei, ele próprio mesmo ele se contradiz, porque jogando o texto é o que você acha aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Eu pergunto, o que isso tem a ver com Lilith? Lilith é uma cidade? No vídeo de ontem eu mostro para vocês que é um demônio. Então vocês observem que aqui não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra, certo? Apocalipse 18:2-10, então clamou com grande potente voz, dizer, caiu a grande Babilônia, certo? Se tornou morada de demônios, porque é uma cidade. Olha a contradição, né? Eles não observam isso. Convívio de todas as espécies de espíritos imundos, que tem a ver com o vídeo de ontem, expliquei muito sobre isso aqui. Esconderijo de todo gênero de aves imundas, mas tornou-se morada, certo? A grande Babilônia não é Lilith, é morada de demônios. Observem a diferença. E aqui não é citado Lilith, tá? Estou fazendo só a inferência mesmo. Detestável, porque foi o que eu expliquei ontem. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, que é do sangue dos inocentes. Com ela se prostituíram reis da terra. Também, marcado da terra, se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outras vozes dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice do pecado, para que não participeis dos seus flagelos, ou seja, das mortes, né? Pois é, vamos seguir. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, desde lembrou os atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe a retribuição, com também a retribuição pagarei-lhe o dobro, segundo as suas obras, do cálice misturado, as bebidas misturadas, dobrado para ela. Quando si mesma se glorificou, vive a luxúria, dá-lhe igual medida, portanto, como diz, essa parte já quebrei, vou quebrar a outra parte. Pronto, haver de haver, para a ação de haver, sobreviverão os flagelos da morte. Aqui, ó. Aqui mesmo ele quebra, já quebra aqui, ó. Porque isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, será consumida pelo fogo. Porque poderoso é o Deus Elohim que julgou, né? E por aí segue. Vamos lá. E conservando de longe pelo mundo seu tormento, dizei ai ai, né? Tu grande cidade, não é uma pessoa, Babilônia, tu poderosa cidade, como falei, aqui mesmo ele já se quebra, já quebrou várias vezes e continua se quebrando, pois é um só, ora chegou o teu juízo. Aí vem essa abominação aqui, onde a gente vai começar a questão aqui, tá? O vinho novo que se representa é Ruach HaKodesh, Espírito Santo, pura e imaculada, sem pecado, sem corrupção, da qual nascemos novamente. João 3 leia lá, vê se é isso mesmo, tá? João 3, 1,15, mas eu vou falar sobre isso aqui ainda, tá?
Salomão, Eclesiastes, para rir e sem fazer convites, o vinho e aí, para a vida futura, responde Salmos. Aí ele vai tentar especular a questão disso aqui. Eu vou quebrar isso aqui tudinho, tá? Ele fez crescer a ervas ou animais a gordura para o serviço do homem, para que retire da terra o alimento, e o vinho e aí, que alegra seu coração, e ele fez reduzir o seu rosto de azeite e pão, que fortalece o seu coração. Sabemos que vinho e aí é a raiz de pomba. Isso é uma grande mentira e vamos mostrar isso no texto. Vamos lá. Aqui. Pomba em hebraico é Ioná, certo? Procedente da mesma raiz. Não, o que ele diz lá, vamos lá. Vamos voltar lá para ver o que ele diz lá. Certo? Sabemos que vinho vem da raiz de pomba. E na verdade, ao contrário, a pomba vem da raiz de vinho. Supostamente, dicionarista, né, vai afirmar isto aqui. Observem aqui que está afirmando o dicionário, tá? Pomba, provavelmente, não afirma que ele diz provavelmente procede da mesma raiz que H3196, que significaria vinho. Mas na verdade é pomba ou pombo. Certo? Percebeu como quebrou aqui? Vamos seguir aqui. A pomba, Ioná, referências de Gênesis 8, Gênesis, Levíticos e vários outros. No mesmo texto tem várias outras vezes que aparecem essas questões aqui, tá? Mas aparece em Gênesis, Levíticos, a pomba animal, tá? Números, Reis, Salmos, Cânticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Naum. Vinho e aí, referência a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Samuel, Crônicas, Neemias, Esté, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Ageu. Onde aparece este vinho e onde aparece esta pomba. Tá? A problemática está no fato do Espírito Santo nunca ser citado como pomba no Antigo Testamento. Em hebraico, ruá, e no grego aqui já quebra a questão, a qual ele está tentando inferir aqui, tá? Vamos seguir lá que a gente pode, para a gente entrar nessa questão aqui. Vou mostrar para vocês o que ele quer inferir aqui. A partir desta foto, né? O vinho novo representa Ruach HaKodesh, que não tem citação alguma, isso aqui é antibíblico, tá? É isso que o Pardes faz com as pessoas e conduz a alma ao inferno, tá? Ocorra, nascemos novamente. Vamos seguir aqui. Salomão escreveu Eclesiastes, né? Na verdade, não, como já afirmei, não há comprovação nenhuma que foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Para rir e fazer convites, o vinho e aí alegra a vida por tudo, dinheiro responde. Salmo 104, 14 e 15. Ele faz crescer a erva dos campos animais, a verdura, o serviço, homens, para que tire a terra do campo alimento. Eu vinho e aí que alegra o seu coração, ele faz reduzir o seu rosto para o azeite e o pão. Ele faz reluzir o pão e fortalece o seu coração. Sabendo que o vinho e aí é a raiz, ao contrário, já mostrei para vocês, certo? Vamos lá novamente. Aqui, ó. A pomba provavelmente é uma referência. Ou seja, a pomba que é uma referência, não o vinho, certo? Vamos lá. Aqui as interpolações satânicas. Sabendo que o vinho é a raiz de pomba, Ioná, que representa Ruach HaKodesh, é uma mentira, porque no Velho Testamento, agora vamos voltar lá, primeiro vou ler aqui, Espírito Santo, trocaremos o nome de vinho por Ruach. Observe a interpolação diabólica que não aparece em lugar nenhum biblicamente isso aqui. Vamos voltar lá, agora a gente segue a partir daqui. Em hebraico, Ruach, em grego, pneuma, geralmente traduzido por Espírito Santo, traduções bíblicas, mas com isso significa literalmente vento, sopro, não pomba. No Velho Testamento isso significa, Ruach HaKodesh significa isso no Velho Testamento, tá? E no Novo também, só que no Novo o Espírito Santo desceu como forma corpórea de pomba. Não indica em momento que o Espírito Santo seja uma pomba, tá? Uma coisa não tem nada a ver com outra, porque literalmente é isso aqui, vamos lá. Vento, sopro ou respiração. No entanto, pode ser uma palavra polissêmica da língua hebraica a outros significados, todos de alguma forma conectados a essa mesma raiz, são aplicados a ruá em citações diferentes. A palavra ruá apresenta ar em movimento ou sopro.
A gente vai entrar muito profundo nisso aqui, tá? Do vento, né? De vento. Êxodo e Jó. Que sai das narinas. Gênesis, ele apresenta, portanto, o pensamento, os sentimentos no quais se exprime. Gênesis, nunca vai aparecer como pomba aqui. Samuel e Primeira Reis. Pode entristecer, Primeira Reis, Isaías e por aí vai. Deuteronômio, Salmos e também alegrar. Lucas, Coríntios e Salmos. O espírito ser interior, ser íntimo ou ânimo, né? Josué, Romanos. Paulo enfatizou em Éfeso 4:30 que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque entristecer é o próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus é entristecer o próprio Deus, porque o Espírito Santo é a expressão de Deus, é a sua essência exteriorizada, é o que o texto diz claramente, certo? Vamos lá. Paulo enfatizou em Efésios que não devem entrar. Tá. Para o homem, ele é um dom de Deus, Gênesis. Jó, Salmos, Eclesiastes, ele também o poder pelo qual Deus age, certo? Tanto na criação, Gênesis 1:2, Jó, quanto na vida dos homens, Êxodo 31:3. Pelos profetas, Josué 3:10, Ezequiel 36:28 e do Messias. Depois eu vou explicar isso aqui também, Isaías 3, Romanos. No hebraico, o nome Espírito Santo é Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, Espírito do Santo, tá? E descer sobre ele o Espírito Santo, e desceu sobre ele, né, o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, surgiu uma voz do céu: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3:23, citado em Mateus, Marcos e Lucas e João, certo? Vamos lá. Espírito em grego é pneuma, tá? Algumas vezes mencionado, agora eu vou trazer só as qualificações dele, certo? Não aquilo como o homem apresenta, mas só a sua expressão mesmo. Algumas vezes mencionado de modo a enfatizar sua personalidade e caráter, o Santo Espírito. Outras vezes mencionado de modo a enfatizar seu trabalho e poder, o Espírito da Verdade. Nunca mencionado como força despersonalizada, o Espírito. O princípio vital pelo qual o corpo é animado. Tá? Espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide, um espírito. Simples essência, isso está na tradução, no dicionário, tá? Vamos lá, essência, simples essência, vamos para a experiência de Espírito Santo, simples essência, destituída de tudo, ou pelo menos de tudo elemento material, porque é incorpórea e imaterial, e possuidor de poder e conhecimento, desejo, decisão, ação, espírito que dá vida, a natureza espiritual de Cristo, fonte eficiente de todo poder. O Espírito Santo é a fonte eficiente de todo poder, certo? É a essência de Deus. O poder está no Espírito. Por isso o Espírito é o próprio Deus. É a sua essência, poder. Certo? Afeição, emoção, desejo, etc. Movimento do ar, um sopro suave, um vento, daí o vento em si mesmo. Certo? Pneuma, substantivo neutro. Por que é neutro? Porque Espírito não tem sexo. Acusativo neutro no singular. Tá? Santo, grego, agios, ou hagios, né? Uma coisa grande, sublime, certo? Algo muito santo, um santo, tá? Hagios, grego, substantivo neutro acusativo no singular. Pomba, em grego, e não há nenhuma referência ao Velho Testamento, vocês podem observar na própria tradução aqui do dicionário, tá? Pomba no grego é peristerá, certo? Da derivação incerta, simplesmente pomba. Não faz nenhuma referência ou alusão a qualquer pomba do Velho Testamento. Aqui mesmo se quebra. Você só pode falar sobre isso como pomba no grego, porque é o único momento que ele aparece como uma forma corpórea de pomba, tá? Peristerá. Vamos lá? E eu roguei ao Pai. Ah, tá. Peristerá no grego, tá? Substantivo feminino acusativo no singular. Somente o formato de pomba aparece no substantivo feminino no singular, acusativo. Certo? Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Ela é a força ativa do Pai. É o poder do Pai. Como eu acabei de explicar para vocês. Certo?
Vamos voltar lá, depois a gente vai entrar nisso aqui, para que a gente não perca o fio da ninhada. O Espírito Santo nunca apareceu como pomba no Velho Testamento. Ponto. Então tudo isso aqui é asneira. Já se quebrou aqui. Salomão escreveu Eclesiastes para que eu fizesse ouvir o vinho, tarará, Salmos. Ele fez descer o vinho e aí alegra o coração, faz nada no rosto, resplandecer o azeite, sabendo que o vinho aí é raiz de pomba, que eu já quebrei isso aqui que não tem sentido, tá? Isso nada tem a ver com o Espírito Santo, que apresenta Ruach HaKodesh, mentira, porque Ruach HaKodesh não aparece como pomba no Velho Testamento, e sim pneuma no Novo Testamento, que é o Espírito Santo, certo? Então logo isso aqui não tem sentido. Trocamos o nome de... Onde isso está na Bíblia? Trocamos o nome de vinho por Ruach HaKodesh. Veremos que ela é a alegria pelo qual aqui já começam as interpolações satânicas, antibíblicas. Tá? Cheia de alegria, devemos beber e encher. Podemos lembrar dessa passagem em Efésios 5:8. E não vos embriagueis, aí já entram as interpolações, com o vinho, e aí, que é a dissolução, certo? Vinda dissoluta, desonrada, desrespeito, aí já vem interpolações, se referindo ao vinho fermentado. O vinho da mãe das abominações não tem nenhum sentido, tá? Tem a ver com a morte, aí já falei, tem a ver com Babilônia, certo? Mas enchei-vos, tornasse cheio do pleno, do completo, com a HaKodesh, o Espírito Santo. Interpolações não é Bíblia, você não acha isso aqui na Bíblia. Não tem nenhum sentido isso aqui. Embriagará é passar pelo ponto, ou seja, está relacionado com a bebida forte. Nada a ver, checar isto é vinho fermentado com álcool. Tá? A embriagar aqui é participar de todas as imundícies trazidas por Babilônia. Mas vamos seguir aqui. Já foi mostrado no próprio texto onde ele mesmo colocou. Quando enchendo, tornamos plenos de Ruach HaKodesh, Espírito Santo, do conhecimento dela, aí começam as abominações do demônio. Quando enchemos, nos tornamos plenos de Ruach HaKodesh, Espírito Santo, do conhecimento que ela nos concede. Olha o que o satanismo faz. Jamais viveremos descontroladamente, com filhos pródigos, e com ela, nossa alegria é verdadeira, completa. Atos 3 Romanos. Aí faz referência, se você falar, você não vai achar nada disso aqui. Não do que ele está dizendo, tá? Quando seremos preparados para sempre com o nosso Pai. Quando Paulo fala sobre não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito, ele está se referindo-se ao texto de Eclesiastes, retirando... É mentira, porque o Velho Testamento nada tem a ver com o Espírito Santo, naquela questão do vinho e nem da pomba, certo? Retirando do canon evangélico mais mantido nos Cânticos dos Cânticos. Eclesiastes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não tem nada a ver, certo? Porque a sabedoria, já tem vídeo no canal aqui falando sobre isso, tá? Rohima é o Espírito Santo de Provérbios, ou melhor, Rohima é o Espírito em Provérbios, é Jesus, tem um vídeo no canal falando sobre isso, assim como Sofia no Novo Testamento também é Jesus, sabedoria, tá? Nada a ver com o Espírito Santo, eu já provei, você tem vídeo no canal. É o temor do Senhor para os fiéis, ele foi criada com ele no seio materno, com eles no seio materno. Bom, sem comentários, né? Entre os discípulos da verdade, Torá foi firmada desde sempre, os seus descendentes confiada. João, Tará e das interpolações satânicas. Isso tem a ver com o título do canal, certo? O temor reverencia respeito, isso aqui já é interpolação, o Senhor, conhecimento iluminado pela piedade, compaixão. Piedade, compaixão, guarda a justiça, toma o justo, aí vem as interpolações, certo? Vamos seguir aqui. Plenitude da sabedoria, mentira, plenitude da sabedoria é o temor ao Senhor, como ele mesmo explicou aqui. Aqui, ó. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha como ele faz a interpolação burra aqui, ele mesmo se contradiz. Plenitude de sabedoria, Ruach HaKodesh. Ou seja, acabou de se contradizer. Estou buscando a contradição nele mesmo, para a gente não fuja disso aqui. E temer a Deus, com seus frutos ele inebria. Deixa a estado de êxtase, embebeda, embriaga os seus fiéis com os fazer a vontade do Pai. Texto bíblico também, por gentileza, tá? Isso aqui é só interpolações. Coisas preciosas encher toda a sua casa de tesouros dos seus cordeiros. Coroa da sabedoria Ruá. Coroa da sabedoria Ruá. Tá certo, né? Primeiro era temor de Deus e obedecer os seus mandamentos, né? Porque aquele que tem os meus mandamentos eu guardo, esse é o que me ama. Vamos seguir aqui. O temor do Senhor a respeito, Senhor, que faz florir a paz e fruto da salvação. Um outro, porém,
são dons de Deus. Sabedoria, ruá, mentira, derrama como chuva a ciência, inteligência, prudente, aumenta a glória que possui. A gente vai quebrar tudo isso aqui também. Raiz da sabedoria, mentira, é temer ao Senhor. Raiz da sabedoria, ele mesmo quebrou aqui, certo? Que é o temor ao Senhor. E os seus ramos são dourados. Nos tesouros da sabedoria, Ruach HaKodesh, estão inteligência, conhecimento iluminado, plenitude, compaixão, pecadores a viver. Tá, vamos seguir aqui. O temor, respeito, reverência, interpolações, Torá, vamos ver. Vem as imundícias do Pardês, que eu já provei no vídeo anterior o que isso significa. Quando estamos em Gênesis 1, através do Pardês, conseguimos compreender que Deus faz separação, distinção entre luz e as trevas, e nomeia a luz no dia e as trevas como noite. Já começou as interpolações do Pardês satânico, leva as pessoas ao inferno. Vamos seguir aqui. Luz do dia representa, e Yeshua representa Jesus, e que anjos fiéis se mantiveram no lado do Pai. As trevas noites representam Satanás e todos os infiéis que seguiram. Paulo também compreende isso, primeiro. Tá, vamos seguir aqui. Do mesmo modo, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, Espírito da Verdade, pertence à luz do dia. Aí começam as interpolações, certo? Vamos lá. Lilith é a mãe das abominações. Texto bíblico onde diz que Lilith é a mãe das abominações. Que no texto mesmo que ele apresentou, é a cidade, certo? Não tem nada a ver com Lilith, porque Lilith só aparece num texto único da Bíblia. Não aparece no Novo Testamento. Mãe das abominações, pertence às trevas à noite, no qual deriva o seu nome. Lilith é o que o mesmo se quebra, uma deusa conhecida como demônio feminino da noite e as sombras lugares de Edom. Isso aparece em Isaías, nem em outro lugar. Que vem de Lail. Não estou conseguindo ler aqui, mas tá, deve ser. Noite em oposição ao dia, referindo-se à escuridão, sombra protetora. Ambas as têm conexões com o vinho, não tem nenhuma, não tem. Observe que não tem. São interpolações, como eu já mostrei para vocês, tá? Uma fornece vinho puro, mentira, porque no próprio dicionaristas não falam isto, certo? Oferece vinho puro sem fermento e equilíbrio faz alegria à vida. Olha como Satanás é sujo, tá? Outra oferece vinho impuro, fermentado, cheio de pecado, onde está no texto, não está, e são interpolações, que traz equilíbrio, tristeza, devassidão e morte, tá? Escolha o vinho puro, sem fermento, o HaKodesh, Espírito Santo, sabedoria, esteja cheio de completo, né, com ela, com conhecimento para que é a nossa mãe. Observem as interpolações e o satanismo a qual isso leva. Agora vamos ao que nos interessa, tá? Vamos lá. A única vez que aparece Lilith aqui no texto em hebraico é aqui, ó, em Isaías 34:14, tá? Cantares, como eu já falei para vocês, que eu já também vou quebrar aqui, era uma carta de Salomão. Tem alguns pregadores que usam para falar que é o amor de Cristo para com a igreja, tá? Mas é o romance entre Salomão e Sulamita. Já falei sobre isso aqui. O livro Cantares, especificamente, é uma carta de Salomão para Sulamita. Só isso, tá aqui, ó. Livro de Cânticos dos Cânticos, Salomão, Cântico de Cânticos, conhecido também como Cantares. Cânticos de Salomão, Cânticos. O romance entre Salomão e Sulamita. Somente isto. Aqui vamos entrar na questão do Espírito Santo, tá? E na questão de Jesus também. Eu rogarei ao Pai, tá? Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador, tá? É Paracleto em grego, palavra chamado, convocado, está do lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém que pleiteia a causa diante do juiz, intercessor, conselheiro, defesa, assistente, leal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro como um intercessor, tá? Não vos deixarei órfãos. Isso quer dizer que uma coisa tem a ver com outra, tá? A questão aqui, que muitas pessoas vão ligar esse texto e dizer que isso aqui tem a ver com deixar órfão, com a questão do pai e da mãe, do filho, do Espírito Santo. Mas vamos ver no texto que isso aqui está falando especificamente de Jesus Cristo, tá? Compartilhar a tela para que a gente possa fechar isso aqui. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Certo? Então o órfãos aqui é exatamente isto aqui. Vamos lá.
daquele privado de mestre, guia ou tutor. Privado de pai, dos pais não é isso aqui, por quê? Porque o Deus é pai e Jesus é o filho, certo? E por que não é? Porque quem voltará é o próprio Jesus. Eu voltarei para vós, outros, certo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Ou seja, você fala assim, para que seja primogênito em muitos irmãos, nós somos irmãos, parará. Então Jesus não é o pai, certo? Então isso aqui se situa na questão que está aqui, ó. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Ou seja, órfãos privados de mestre, né, de guia e de tutor. Conseguiram compreender? É onde segue o texto aqui, ó. Vamos lá. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque vivo eu, né? E vós vereis. Naquele dia conhecereis que estou vivo com o Pai, e vós em mim, e eu em vós. Daquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Reafirmando tudo que eu já vinha falado antes. Agora eu alencando tudo e fechando, no único texto. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens e para onde has de se manifestar em nós, e não no mundo? Respondeu Jesus, disse-lhe: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, o Pai e o Filho farão moradas na gente, certo? Quem não me ama e não guarda minhas palavras, quebrando tudo que foi dito, que eles mostraram lá, que eu falei para vocês elencar tudo, quebrar tudo no único. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, certo? Que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. É minha paz que vos dou. Não vou-lo dou como o mundo as dá. Não turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Quebrando tudo nesse texto aqui. Certo? Bem sabeis que a Páscoa, o Filho do Homem, para ser crucificado. Certo? Entendam que a Páscoa, eles querem quebrar, ela foi substituída pela Santa Ceia, a qual esses homens desejam destruir. A pomba do Velho Testamento não tem nada a ver com o Espírito Santo no Novo Testamento, tá? São expressões que quebram, que apresentam uma coisa e outra. Em alguns momentos esses homens usam a verdade, como eu já falei, para interpolam isto, fazendo elucubrações para destruir a santa verdade. Reflexões baseadas em hipóteses ou imaginários. Questões do contexto, direto e imediato. Uma coisa não faz referência nenhuma à outra. Então o ponto focal é este aqui. É destruir a verdade usando simbologia satânica, que isso tudo está contido no Pardês. Observe que nada do que ele disse aqui tem sentido ou base bíblica, nem no contexto imediato, tampouco no remoto. Tá? Vai usar algumas verdades sobre o cálice da ira e por aí. Tem algumas verdades, mas como falei, Satanás usa a própria palavra para mentir para Jesus. Não faria isso com os homens também? Entenda o que esses homens estão fazendo. Texto com texto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Elucubrações satânicas e como o Pardês destrói as almas das pessoas. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Porque é muitas voltas aqui para a gente chegar num único contexto. A questão da Santa Ceia tem um vídeo completo, específico aqui, bem mais fechado, contexto específico. Certo? A questão do cálice não tem nada a ver com o Espírito Santo. A questão do vinho não tem nada a ver com o Espírito Santo. A questão da pomba no Velho Testamento não tem nada a ver com a pomba no Novo Testamento. E aqui eu fecho este vídeo. Eu espero que as pessoas consigam acordar para a verdade antes que seja tarde. Este foi o vídeo que eu quebrei muitas coisas aqui das falácias satânicas e da mentira. Certo? Não existe nenhum texto que diga que o Espírito Santo que a pomba no Velho Testamento tem relação com o Espírito Santo. E nenhum texto no Novo Testamento que diga que a pomba tem alguma relação com o vinho. Fechou? Vocês conseguiram compreender?
Aqui eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e tenha trazido grandes esclarecimentos para vocês. Fique com Deus. E aqui agradecendo as pessoas que cooperaram com esse vídeo, né? Esses rapazes mesmos trouxeram todas essas mentiras para poder cooperar com o vídeo, com outra informação que eu desejava trazer. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.